Eu saúdo a amada igreja do Senhor com a graça e a paz de Cristo. Amém? É motivo de muita alegria nós estarmos mais uma vez aqui na casa do Senhor, para nós podermos louvar e cultuar o nome dEle. Amém? Nós queremos agradecer de antemão todos os irmãos que estão aqui conosco hoje no templo e aos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Nós queremos dizer que nós estamos alegres, nós estamos contentes e nós também desejamos que todos possam ser ricamente abençoados com a palavra que nós estaremos dando hoje à noite. Amém? Eu gostaria que a amada igreja abrisse sua Bíblia em Isaías 40 e 31. Isaías 40 e 31. Permaneça com sua Bíblia aberta e nós vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que Ele nos conduza durante este culto, nos direcione e nos use. Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Amém? Pode permanecer sentados. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos na tua casa, por mais uma vez, Senhor, estarmos na tua presença, Senhor, para cultuarmos o teu nome. Pai, nós queremos te pedir, meu Deus, que tu direcione esse culto como convém. Pai, que nós possamos sair daqui ricamente abençoados, que possamos sair, Senhor, cheios da tua palavra, que nós possamos, Senhor, receber uma porção poderosa vinda de ti. Nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos que tu continue conosco, no nome de Jesus. Amém. Quem crê pode aplaudir ao Senhor. Em Isaías 40 e 31, a palavra do Senhor diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Essa escritura, essa palavra, ela nos diz que não importa, não importa qual a circunstância que nós passamos, não importa o que temos vivido, mas Deus, Ele nos dá uma esperança todos os dias, porque nós esperamos nele, nós esperamos que Ele nos renove todos os dias, Deus, Ele nos mostra todos os dias algumas circunstâncias que vivemos, que muitas vezes podem ser embaraçosas, mas que Ele está no controle. Eu creio que todos nós vivemos isso todos os dias, Mas esperar no Senhor requer uma verdadeira fé. É uma das coisas que nós precisamos ter. Requer uma verdadeira fé. E aqueles que confiam no Senhor, eles são renovados todos os dias. Esperar no Senhor, muitas vezes, exige que nós passemos por um fogo, Muitas vezes nós passamos por um fogo. Tem um ditado popular que diz até assim, que nós matamos um leão, 2, 3, 4, 5, 10, todos os dias, Mas nós continuemos confiando no Senhor, e Ele nos renova a cada dia. Esperar no Senhor exige ter confiança. Confiança naquilo que esperamos e saber que Deus vai cuidar de nós todos os dias. Embora, muitas vezes, nós acordamos e passamos por situações embaraçosas e achamos que Deus não está ali. Mas tudo está no controle do Senhor. Porque Deus pode todas as coisas. E Ele nos renova todos os dias. Todas as manhãs, quando nós acordamos, que nós abrimos nossos olhos, que nós elevamos o nosso espírito a Deus.
ali Ele está nos renovando. Amém? Que nós possamos a cada dia pedir a Deus esse renovo na nossa vida, que nós possamos nos sentir renovados. Amém? Nós gostaríamos de pedir que os irmãos se levantassem para nós estarmos aí louvando a Deus, engrandecendo o nome dEle, amém? E agora eu vou passar para o nosso ministério de louvor. Eu só queria dar um aviso, o nosso pastor, ele não está aqui hoje, né, a pastora, porque eles estão no encerramento de uma conferência de jovens lá na igreja do pastor Ailton. E por isso que eles não estão aqui hoje. Mas hoje nós vamos ter uma palavra abençoada com o nosso pastor Francisco também, que é o pastor da Ibipaz ali de Vila Alvorada. E nós cremos que será uma palavra do trono. Amém? Amém. Continue nessa mesma adoração ao Senhor. Feche seus olhos nessa noite. Comece a falar com o Pai. Comece a se expressar diante da presença dEle, porque Ele está neste lugar. Espírito Santo, enche-me de ti, para a tua glória, usa-me, Senhor, aqui sacrifício vivo a ti, tudo que sou em tuas mãos eu entregarei, eu me rendo. Adore Ele, igreja. Não vou me importar lugar, Senhor, eu irei por onde queres que eu vá, Espírito Santo, enche-me de ti, para a tua glória, usa-me, Senhor, aqui estou, como um sacrifício vivo a ti, tudo que sou em tuas mãos eu entregarei, eu me rendo, aqui estou, faça a tua vontade em mim, Jesus,
noite, porque o Espírito Santo de Deus está neste lugar. Não se canse de adorar esse Deus. Levante suas mãos aos céus e comece a glorificar a Ele. Comece a exaltar esse Deus. Sempre teu, Jesus, por ti eu vivo. Meu coração te entrego, Deus. Jesus, por ti eu vivo. Meu coração é sempre teu. Jesus, por ti eu vivo. Aqui estou, como um sacrifício vivo a ti. Tudo que nós somos, nós entregamos diante da Tua presença, Papai. Nós te entregamos os nossos corações essa noite. Nós te entregamos todos os nossos seres, Senhor. Adore a Ele, igreja, porque Ele está neste lugar. O Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida essa noite. Então se expresse diante da presença dEle. Adore a Ele como se hoje fosse o último dia. Como se hoje fosse o último dia da vinda do Senhor. Não se canse. Adore esse Deus. Eu me rendo. Meu coração te entrego, Deus. Jesus, por ti eu vivo. Nós vivemos por ti, Senhor. Nós vivemos diante da tua presença. Nós te entregamos os nossos corações. Nós nos entregamos como sacrifício vivo diante da tua presença. Então adore esse Deus. Não se canse de adorar esse Deus, porque Ele está neste lugar, igreja. Jesus, por ti eu vivo. 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 Nós vivemos por ti, porque sem ti nós não somos nada. Nós te adoramos essa noite, porque só o Senhor é santo. Só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. Então não canse, continue nessa mesma presença, adorando a Ele. Porque somente a presença dEle nos satisfaz. Me achego a ti com temor. Eu sei que não mereço estar aqui. Só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Carregar tua glória, eu preciso estar coberto com sangue. Dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho. Se há um preço a ser pago pra ter a tua glória, só uma coisa me satisfaz. Escondem o rosto de ti. Esse lugar eu preciso, eu quero estar, pois só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz.
a tua glória. Nós queremos mais de ti, Senhor, nessa noite. Adore a Ele, igreja, exalte e glorifique o nome do Senhor, porque só Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Nós te damos os nossos ombros, Senhor, para carregar a tua glória. Nós queremos mais de ti, Senhor, nessa noite. Aleluia, Deus. Cante, igreja. Exalte o nome do Senhor. Não se canse. Tua glória, Deus. A tua glória, Deus. Nós queremos a tua glória, Senhor. Nós não vivemos sem a tua glória, sem o teu amor. Nós queremos a tua glória nessa noite. Manifeste o teu Espírito Santo sobre as nossas vidas essa noite. Nós queremos mais de ti. Nos enche, Senhor, com o teu Espírito Santo essa noite. Nos renova, papai. Aleluia, Deus. Eu te dou os meus ombros para carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros para carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Aleluia, Deus. Amém. Aplauda o Senhor, igreja. Palavra de oferta. Graças a paz, igreja. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 12, verso 41. Marcos, capítulo 12, versículo 41. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo. E chamando seus discípulos, disse-lhe: Em verdade vos digo, que esta pobre viúva deitou muito mais do que todos aqueles que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhes sobejava. Mas esta, da sua pobreza, deitou tudo que tinha, todo o seu sustento. Glória a Deus. Irmãos, Jesus, quando estava à beira do gasofilasto, observando a forma em que ali as pessoas depositavam suas ofertas, ele observou um pequeno detalhe, que aqueles ricos que ali se faziam presente, que iam até aquele lugar, estavam depositando tudo aquilo que sobrava a eles, tudo aquilo que eles tinham a mais, tudo aquilo que estava restando do que eles tinham. Mas Jesus, ao observar aquela mulher que se aproximava do gasofilasto, observou aquela mulher lançar 2 pequenas moedas.
E ele observou que aquela mulher, além de lançar aquelas 2 pequenas moedas, ali estava depositado o seu amor por Deus. Não só aquelas 2 pequenas moedas foram lançadas ali com o objetivo de ofertar, mas junto com aquelas pequenas moedas ia o coração de alguém que ama o Senhor. Eu quero dizer para você essa noite, que nós possamos refletir nessa palavra, e assim como essa pobre viúva, nós termos esse amor pelo Senhor, em saber ofertar com amor na casa do Senhor. Na casa do Senhor também nós depositarmos nossas ofertas, nossos dízimos, mas não por obrigação, não por barganha com o Senhor, porque o Senhor, Ele não é um Deus que a gente possa barganhar, Ele é um Deus que nós temos que amar, nós temos que devolver à casa do Senhor aquela semente a qual Ele tem nos dado todos os dias, não por obrigação, não por um objetivo de algo, mas por amor. Que quando a gente for ofertar, que esse amor venha fluir dentro de nós, que não só algo material nós possamos depositar ali, mas também o nosso coração. Amém? Eu convido vocês a ficarem de pé e ofertar. Glória a Deus. Pecado tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Mas a ordem com sua justiça és como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, na minha cruz levou. Aleluia. Estenda suas mãos ao Carlos Pilastro. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, apresentar toda a semente que aqui foi depositada. Pai, Espírito Santo de Deus, que o Senhor, Pai, possa derramar da Tua providência sobre nossas vidas, sobre os nossos lares, Pai. Que a nossa semente, Pai, venha se multiplicar 100 por 1. É assim que nós, Pai, te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Queremos convidar aqui o preletor da noite, nosso pastor Francisco, que hoje veio com o seu discípulo. Irmão, seja bem-vindo. Pastor, seja bem-vindo. Sinta-se em casa, sinta-se abraçado, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Quantos estão felizes de estar aqui na casa do Senhor? Você pode dar glória a Deus para Jesus nessa noite? Mais forte, irmãos. Amém. Glória a Deus. Só temos a agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá. Eu sempre gosto de falar isso, né? Temos que aproveitar as oportunidades, né, que o Senhor nos dá. Louvo a Deus pela oportunidade, né, de estar aqui hoje, na casa do Senhor, né? Tive a honra de ser convidado pelo pastor João Paulo, né, para estar aqui ministrando a palavra de Deus. E louvo a Deus pela vida de cada irmão que aqui está nessa noite. Que Deus nessa noite fale de forma surpreendente sobre o seu coração. Amém? Deus nessa noite tem uma palavra nova para nossas vidas. Amém? Então você pode olhar para essa pessoa que está ao teu lado e dar um sorriso lindo para ela. Amém? Sem tirar a máscara, você pode olhar para ela que seus olhos denunciam que você está sorrindo, né? Amém. Glória a Deus.
Primeiramente eu quero saudar os amados com a graça e a paz do Senhor, né, e que Deus possa nessa noite nos ensinar mais e mais. Bom, irmãos, nessa noite eu louvo a Deus, né? Sou ali pastor da Igreja Batista da parte de Vila Alvorada. Estou aqui com um dos meus discípulos, do meu 12, irmão Francisco, né? É o tesoureiro da igreja, né? Está ali conosco, um grande homem de Deus. Você pode aplaudir o Senhor pela vida dele, irmão? Amém? E também quero agradecer a Deus, né? Louvo a Deus pela vida do pastor João Paulo e pastora Sueli, que Deus colocou sobre este lugar, porque a obra de Deus ela não para, ela continua, né? A obra de Deus não para. A obra de Deus ela não depende de mim, não depende de você, depende de Deus. Nós somos apenas instrumentos e Deus quer usar eu e você nessa obra dele. Amém? Então nessa noite eu queria compartilhar com você uma palavra que está escrita no livro de Mateus. Você pode abrir aí a palavra. Aleluia. Livro de Mateus. Mas pode ligar bem aqui esse ventilador. Mateus capítulo de número 14. Os amados podem procurar aí. Temos aí 40 minutos para ficarmos à vontade ouvindo a palavra. Quem encontrou, diga glória a Deus. Mateus capítulo de número 14, verso de número 22. Amém. Como é bom cultuarmos ao nosso Deus. Mateus capítulo de número 14, verso de número 22. Aleluia. A palavra do Senhor diz: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, né, para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Verso de número 28. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo, ou seja, manda-me ir a teu encontro por cima das águas. E ele disse, Jesus: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, ou seja, para ir a seu encontro. Versículo de número 30. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. Olhe para essa pessoa e diga para ele teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aleluia. Vamos parar até aqui. Aleluia. Queria convidar você a fechar os teus olhos, sentado mesmo, para agradecermos a Deus, né? Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome nessa noite. Senhor Deus, aqui estou. Senhor, que tudo que for falado aqui não seja de mim,
mas que o Espírito Santo de Deus venha me direcionar sobre este lugar. Que seja o teu Espírito ministrando através de mim. E, Senhor, nessa noite, o teu povo que aqui está, Senhor, possa, meu Deus, abrir o seu coração para que o Espírito Santo de Deus, nessa noite, renove as suas vidas através da sua palavra. Muito obrigado, Pai amado e Deus querido, é que nós te agradecemos. Você pode aplaudir o Senhor? Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, nós vemos aqui a história de uns homens que foram desafiados, né? Homens que foram desafiados na sua fé, né? Observe só que Jesus, aqui quando Jesus manda os discípulos atravessarem para o outro lado da margem do lago, né? Nós observamos que antes de Jesus dar essa ordem a eles estavam... Jesus estava em uma missão, estava pregando para uma grande multidão e já era tarde. E foi exatamente depois que Jesus fez o milagre dos 5 pães e 2 peixinhos, né? E naquele momento houve uma grande aglomeração naquele lugar e já era tarde. Então Jesus pede para que os discípulos peguem o barco e atravessem para a outra margem. E nesse momento, quando os discípulos eles entram no barco e começam a remar, né? Começam a andar, a palavra do Senhor diz que Jesus se despede da multidão e ele vai para o monte orar. Era o costume. Jesus, ele nos ensina sobre isso, né? Jesus, ele sempre nos ensinou a orar, mostrando que nós temos que estar em oração. Isso é muito importante. E quando os discípulos entram no barco, irmãos, e eles vão em direção à outra margem, observe só que quando eles vão, no meio da caminhada, eram homens experientes, né? Os discípulos, 12 homens que eram acostumados sobre as águas, estavam acostumados com as situações dos rios. Só que nesse momento começou a se levantar um forte temporal, né? No meio da caminhada. E nesse momento, irmãos, já pela madrugada, né? Podemos dizer umas 3 horas da manhã, saíram à tarde, mas por conta, sabe, quando eles saíram já à tarde para atravessar para outra margem, no meio da caminhada, irmãos, se levantou esse temporal, esse vendaval. E então ali começou fortes ventos e o barco deles começou a sacudirem de forma que quase ia a pico, ou seja, a ponto de afundar. Mas no meio daquela tempestade, irmãos, observe só que a palavra do Senhor disse: quando eles iam atravessando, o vento veio contrário. Ou seja, a tribulação naquele momento veio ao contrário, veio a favor deles, né? Eles não esperavam aquilo. As ondas que estavam vindo contrários sobre eles e impedindo eles avançarem. Quando eles estavam ali à noite, no escuro, agora você imagina, no meio de um lago, e uma grande vendaval estava sobre aquele lugar. E de repente Jesus, naquele momento quando ele sai, sabe, da presença do Pai, na oração, e ele vem, e de repente Jesus aparece no meio do lago, né? No meio daquela grande tempestade, pisando sobre as águas. E Jesus, aonde ele pisava, as águas se acalmavam, aonde ele pisava, ia se acalmando a tempestade. E quando, irmãos, os discípulos que estavam no barco viram Jesus, a primeira atitude deles, estavam tão apavorados com a situação, que eles gritaram ali no momento, dizendo: é um fantasma, é um fantasma que está ali. Olha só como estava esse povo apavorado no meio da situação. E naquele momento Jesus fala em voz alta: não temam, sou eu. E observe só que no meio do barco, onde estavam ali aqueles discípulos, nós observamos que quando estava ali Jesus dizendo: sou eu, não temam, sou eu que estou aqui. Então Pedro tem uma atitude, um dos discípulos tiveram uma atitude, e eles disseram: se for tu, permita que eu vá até aí, né? Observe só a atitude de Pedro. E naquele momento desesperador, no momento difícil de suas vidas, quando Jesus disse para Pedro: pois vem. Jesus falou para Pedro: vem. E qual foi a atitude de Pedro, irmão, naquele momento? Quando ele disse que era Jesus, e ele disse: se for o Senhor, permita que eu vá até você. E ele disse: vem. E quando Pedro pisa sobre as águas daquele lugar,
Agora você imagina, lugar escuro, as ondas de um lado e do outro. E Jesus disse: nesse momento, Pedro, ele pisa sobre a água. E quando ele pisa sobre a água, ele vai na direção de Jesus. Jesus disse: vem. E ele então pisa sobre a água. Agora você imagina aí, né? Você imagina você pisar sobre as águas e você não afundar. É uma fé sobrenatural. E nesse momento, quando Pedro pisa sobre as águas, Jesus disse: vem. Irmãos, Pedro pisa sobre as águas e foca em Jesus. Os seus olhos estavam em Jesus. Jesus disse: vem. E ele então pisa sobre as águas e começa a andar na direção de Jesus. Ele começa a andar na direção de Jesus e focado em Jesus. Aquela fé explosiva, aquela fé sobrenatural, sabe? Ele não estava mais ligando para as ondas que estavam ao seu lado. Ele queria ir até Jesus, porque ele creu naquele momento e acreditou, sabe, em Jesus. No momento da sua fé, ela despertou nele e disse: é ele, eu vou até ele. E nesse momento, quando ele vai na direção de Jesus, irmãos, estava lá as ondas acontecendo a seu lado, e ele, sem se preocupar: eu quero ir até Jesus. Não importa o que está acontecendo, mas Jesus está me chamando e eu vou. Só que tem um problema no meio da caminhada, irmãos. É que Pedro, irmãos, quando ele tira os olhos de Jesus e olha para os lados, o que aconteceu? O que começou a acontecer com Pedro? É que quando ele tira os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Esse é o tema da nossa mensagem hoje: não tire os olhos de Jesus. Aleluia. Então, nesse momento, quando Pedro tira os olhos de Jesus, quando ele tira os olhos de Jesus, a sua fé começou a fraquejar. Ele começou a afundar. Sabe, irmãos, nos momentos difíceis de nossas vidas, aqui estava aqueles homens andando sobre o barco, né? Homens que conheciam a caminhada, e eles sabiam exatamente como remar, como navegar o barco. Só que eles não esperavam as situações que vinham na sua direção. Então, irmãos, o que nós podemos observar e extrair um pouco para nossas vidas dessa palavra? O que nós podemos aprender aqui, irmãos, é que um grande perigo acontece em nossas vidas. Por mais que você seja uma mulher de Deus ou um homem de Deus, é você tirar os olhos de Jesus, é você se distanciar de Jesus. Você sabe por que Pedro negou Jesus? Pedro negou Jesus não é porque ele andava com Jesus, mas é porque ele se distanciou de Jesus no momento da situação. Quando Jesus foi preso, a primeira atitude de Pedro foi seguir de longe, e isso fez com que ele negasse Jesus. Quando disseram assim: você é um deles, o que ele falou? Não, eu não sou um deles. Por quê, irmãos? A distância. Quando nós seguimos Jesus de longe, nós começamos a ficar com medo, começam a surgir as situações e acabamos negando Jesus, sabe? Por isso Pedro negou Jesus, porque a palavra de Deus diz que ele seguia, ou seja, estava distante. Irmãos, e isso, quando nós nos distanciamos de Deus, começamos a afundar nas situações, começa a surgir os problemas, e aí muitas das vezes começamos a afundar, sabe? Quantas das vezes, né, eu já comecei a afundar, ou você mesmo já começou a afundar, porque Jesus chamou você e você diz: eu vou, o Senhor está me chamando, e você não está ligando para problemas, para situações, para dificuldades que vem na tua direção. Você quer ir até Jesus. Só que chega um ponto, irmão, na caminhada, igual Jesus falou para os discípulos, que eles falou para Pedro: Pedro, pode vir. Irmãos, e Pedro desceu do barco e começou a andar. O problema de Pedro é quando ele tira a visão, quando ele tira os olhos de Jesus, então a fé dele começou a esfraquecer e ele começou a afundar sobre as águas. Ele viu os problemas maiores, ele viu as situações maiores. Então, queridos, nessa noite, o que nós podemos aprender sobre isso é que nós, irmãos, estamos, sabe, no mundo, estamos caminhando sobre o mundo, sabe, e podemos dizer, estamos navegando. O Senhor nos chamou, o Senhor chamou você, e você está sobre esse mundo, você está navegando, você está andando. Agora, uma coisa eu digo para você, irmãos, nessa caminhada nesse mundo, você se deparará com ventos que virão contar sobre a sua vida. Ventos soprarão contar sobre a sua vida. Aonde você acha que está indo tudo bem, imagina um discípulo remando tudo bem, era acostumado, sabe, na sua vida,
andarem sobre as águas, caminharem. Mas aí observamos que eles não esperavam a ventania. Assim são as nossas vidas. Quantas das vezes você já é acostumado nessa vida? Você é uma pessoa experiente, uma pessoa sábia, uma pessoa que já é acostumado a tratar de negócio, no seu trabalho e tudo. Só que chega um momento, irmãos, que você se depara com uma situação e que você não espera, sabe? Você, por mais que você seja uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente, uma pessoa forte, corajosa, mas chega um momento da sua vida que você vai se deparar com situações. Pode ser no seu trabalho, pode ser no seu casamento, pode ser na sua saúde. Aí é onde nós somos provados a nossa fé, sabe? Porque foi exatamente isso que Jesus disse para Pedro no momento de tribulação: sai da onde você está, vem até mim. O problema hoje, irmãos, observe só que alguns discípulos não tiveram coragem de sair do barco, porque eles estavam se sentindo seguros no barco. Ou seja, muitas pessoas hoje, irmãos, elas estão às vezes colocando a sua confiança naquilo que elas têm, sabe? Elas não estão colocando a sua confiança em Deus. Às vezes passa por um problema, situações, elas acham que elas podem, sabe, resolver. Às vezes porque ela pode ter, podemos dizer, muito dinheiro, um bom trabalho, ou pode ser uma pessoa forte. Mas eu quero dizer para você que tem situações em nossas vidas que somente Jesus pode mudar. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia. Então nesse momento, irmãos, estava ali Pedro, ia tudo bem, caminhando sobre as tempestades, pisando sobre as águas. Imagina o Pedro naquele momento, né? Ele caminhando sobre as águas e ele olhando para Cristo. E imagina o Pedro andando sobre as águas. E quando ele chega a um certo caminho, uma certa distância, né? E estava indo tudo bem. Mas ele olhou para o lado, tirou os olhos de Jesus. Então é onde está um perigo na vida do ser humano, irmãos. Quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus, você pode cair, sabe? Você pode se afundar. Então isso, quando você tira os olhos de Jesus, começa a gerar dentro de você o medo. Observe só que a palavra de Deus, quando Jesus disse aos discípulos, ele disse: por que duvidastes? Jesus disse aos discípulos: por que vocês duvidastes? Porque, irmãos, é justamente isso que acontece quando uma pessoa, ela tira os olhos de Jesus. Ela começa a duvidar, ela começa a não mais crer, ela não começa mais a acreditar que Deus pode mudar aquela situação. E aí é onde começa a afundar. É quando nós deixamos de acreditar, é quando nós estamos ali não confiando, e isso gera medo em nós. Assim aconteceu com os discípulos. Observe só no livro de 2 Samuel, capítulo de número 11. Estava ali Davi, um homem batalhador, um homem guerreiro, forte, não perdia uma batalha, um homem segundo o coração de Deus. Mas chegou um momento que Davi se acomodou, ficou no palácio: eu não vou para a guerra. Imagina Davi pensando: eu sou um homem de Deus, eu já conquistei muitas batalhas, então hoje eu vou ficar, vou descansar. E naquele tempo era tempo de guerra, era tempo de lutar. Sabe o que aconteceu? Davi ficou no palácio descansando. E sabe o que podemos observar nessa palavra? Quando ele estava no palácio, ele andando sobre o terraço do palácio, ele viu uma mulher despida. Sabe o que aconteceu? Quando ele olha, ele desejou. O que aconteceu com Davi? Ele caiu. Porque, irmãos, é assim que acontece. Quando nos distanciamos da presença, podemos nos aprofundar no pecado. Você pode cair, você pode pecar. E nós temos que ter muito cuidado, sabe? Deus, Ele nos chama. Assim como Ele disse para Pedro: vem, Pedro. E Pedro fez o quê? Começou a andar. Sabe, muitas pessoas Deus tem chamado, ela pode até começar a andar na caminhada, mas no meio do caminho aparecem as dificuldades, aparecem as lutas. E quando ela se depara, ela já está distanciada de Deus. Ela já está se afundando nas situações. Ela deixa de buscar o Senhor por causa de um problema, por causa de uma situação, ou por causa de um irmão, por causa de um salário que diminuiu, ou por causa, sabe, vários pontos que pode acontecer para nós nos distanciarmos de Cristo. Amém? Muitas coisas podem acontecer, irmãos, mas algo que nós temos que entender, irmãos, é que nós temos que entender que Jesus, Ele está ali. Jesus nunca deixou de tirar os olhos de nós. Os seus olhos estão sobre nós. Ele não toscaneja, Ele tem um cuidado com o seu povo. Então o problema de Pedro,
O problema de Pedro afundar, o problema foi Jesus? Não, Jesus estava ali, Jesus chamou. O problema de Pedro afundar foi a sua atitude, a sua decisão no momento. Então às vezes tem situações em nossas vidas que acontecem, que somos nós mesmos, a atitude que tomamos, sabe? Às vezes são as nossas atitudes que às vezes pode fazer com que nós afundamos, né? Então nesse momento Pedro, quando ele vai até Jesus, ele mesmo tirou a visão de Cristo, né? Ele tirou os olhos de Jesus. É isso que acontece na vida de muitas pessoas, sabe? Às vezes já deixa de olhar para Jesus para olhar para situações, olhar para o mundo, e aí começa a desejar, igual Davi desejou, sabe? Começa a tirar os olhos de Jesus e olhar para o mundo. E aí, irmãos, quando a pessoa tira os olhos de Jesus e começa a olhar, observar as coisas do mundo, isso é muito perigoso. Satanás, ele não perde tempo. O inimigo veio para 3 coisas. João 10:10, ele veio para matar, roubar e destruir. E ele sabe exatamente como atingir um ser humano. Satanás, irmãos, ele sabe exatamente o ponto que eu e você gostávamos de fazer lá no mundo. Ele sabia exatamente o que você gostava de fazer no mundo. Ele sabe, porque ele sabe o seu passado, mas ele não sabe o seu presente. Glória a Deus. Somente Deus sabe. Então, irmãos, nunca tire os olhos de Jesus. Não afaste os teus olhos de Cristo. Sabe, porque isso pode fazer você afundar, você desacreditar. Sabe quantas pessoas não têm desistido da igreja por conta disso? Começou bem, andando bem, e dando glória a Deus e aleluia na igreja, vamos evangelizar, vamos ganhar almas para Cristo. Mas chegou um ponto de sua vida que chegou a luta, chegou o problema, chegou a situação, e ela começa a olhar para aquilo, sabe? E ali começa a gerar o medo, começa a duvidar, começa a desacreditar, e aí vai esfriando. Ela vai esfriando e começa a afundar aos poucos. Quando ela se depara, já está como Pedro, já quase afundando. Mas o que nós podemos fazer, irmãos? Uma coisa eu digo para você nessa noite, sabe? O problema não é você estar afundando, mas eu quero dizer para você que há uma solução. É você olhar para Jesus e clamar. Amém? Mesmo no momento mais difícil da sua vida, que você pode estar desistindo, que você possa estar desacreditado, a sua fé já não está mais como era. Você já olha para a igreja, já não vem mais como você via antes. Você já vem para a igreja somente por vir, você está na obra somente por estar. Irmãos, eu quero dizer para você que isso é uma pessoa que está afundando no mundo. Mas o Senhor estava ali. Mas o que Pedro fez? Pedro clamou ao Senhor. Sabe, Pedro clamou ao Senhor. Pedro, naquele momento, ele se volta os seus olhos para Jesus. Então nós temos a oportunidade sim de mudança. Aleluia. Nós temos a oportunidade. Você tem a oportunidade de voltar os teus olhos para Cristo e a tua vida ser mudada. O Senhor tirar você da onde você está e te colocar para andar sobre cima das águas novamente. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus? Amém. Então naquele momento, irmãos, estava ali os discípulos no meio daquelas ondas no meio do mar. Nós aprendemos uma lição muito boa com esses discípulos que nos ensina isso. Andamos às vezes tranquilo, está tudo perfeito, tudo bem, né? Estamos aqui na casa do Senhor, estamos buscando a Deus. Só que às vezes você se depara na situação, né? Se eu levantar a mão, se eu pedir para você levantar a mão, é quando você já for surpreendido com situações, com ventos contrários. Tenho certeza que você vai levantar a mão, porque algum momento na sua vida você passou pelo momento desse, ou pode estar passando. Mas eu quero dizer para você que Jesus é quem te chamou. Glória a Deus. É o Senhor quem nos chamou. Então, irmãos, muitas pessoas têm parado porque tem se limitado no homem, sabe? Tem se limitado no homem. Quantas pessoas chegou para você e dizer para você que você não vai conseguir, que está muito difícil, teu relacionamento nunca vai mudar porque teu esposo é uma pessoa que não, sabe, que não consegue, ou porque teu filho é um dos piores, ou porque, sabe, a tua finança nunca vai ser transformada. Quantas vezes você já ouviu pessoas falando isso, sabe? Mas eu quero dizer para você que não devemos dar ouvido a essas vozes. Não ouça os ventos, não dê ouvido às ventanias, às tempestades que está ao teu redor, mas olhe para Deus, porque Ele é que tem o poder de fazer tudo sobre a sua vida. Amém? Você pode glorificar e aplaudir o Senhor?
Louvado seja Deus. Então, irmãos, eu aprendi muito com isso, com essa palavra dos discípulos, porque é onde, irmãos, nós temos que vigiar mesmo. A palavra do Senhor diz em Mateus que a carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne, irmão, é fraca. Sabe, nós estamos servindo Jesus. Quantas pessoas elas hoje deixaram Jesus por causa de situações que você conheceu e ela dizia: nada me tira da presença de Deus. Você já conheceu alguém assim? Que ela dizia: nada vai me tirar da presença. Eu sou um servo de Deus, nada vai me tirar. E naquele fogo, só que chega um momento que chega a situações quando você se depara, cadê o irmão, né? Porque, irmãos, a carne é algo terrível. A palavra do Senhor diz no livro de Gálatas que há uma guerra tremenda entre a carne e o espírito. Um se opõe ao outro. Sabe, o que a carne quer é completamente oposto ao que o Espírito Santo de Deus quer. Então, por isso há essa batalha, essa guerra, para que as pessoas, elas não venham crer no Senhor. Há uma batalha tão terrível, irmãos, no mundo espiritual. Mais uma coisa eu digo para você, que nós podemos vencer, amém? Você pode vencer porque a palavra do Senhor diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, amém? Nós não podemos vencer com as nossas forças. Nós não podemos vencer porque o irmão está do meu lado, ou por causa do meu esposo, ou dos meus filhos, que eu posso vencer. Não, nós podemos vencer tudo em Cristo, aleluia. Você é vencedor em Cristo Jesus, amém? Você se alegra com isso? Amém, somos mais que vencedores em Cristo, irmãos. Então, irmãos, nessa noite, eu não sei o que pode estar acontecendo, né? Pode estar acontecendo uma batalha na sua vida espiritual, mas eu quero dizer para você: não tire os olhos de Jesus. Sabe, o inimigo, ele é tentador. Ele tenta o ser humano. Ele provoca o ser humano para que ele peque. Sabe, é justamente assim, dessa forma, nessa nossa caminhada. Estamos caminhando, Jesus nos chamou, estamos andando, mas não esqueça, estamos sobre o mundo, estamos sobre a terra, e a palavra do Senhor diz que o mundo jaz do maligno. Então, irmãos, só que uma coisa nós temos que entender, que mesmo nós estamos no mundo, temos que colocar na nossa mente que nós não fazemos parte dele, amém? O nosso lugar não é aqui, não se limite aqui, porque nosso limite é lá, no reino de Deus, no reino dos céus. O nosso lugar é lá, não é aqui, amém? Então, não tire os olhos de Cristo. Não olhe para as coisas que o mundo tem colocado no seu caminho. Você não pode desistir por causa das situações, porque uma coisa eu digo para você, irmãos: lutas sempre irão existir, dificuldades sempre irão acontecer, para que gere em nosso meio o que gerou no meio do discípulo de Jesus na caminhada. Sabe, os discípulos, eles estavam se segurando no barco, eles estavam confiando no barco, mas algo que nós temos que entender, que a nossa confiança tem que estar em Cristo, amém? Nossa confiança tem que estar em Cristo. Observe só que Pedro, Jesus quando chamou, decidiu ir. Jesus chamou e ele decidiu. Então Jesus nos chama, agora a decisão é nossa, de crermos, acreditar no milagre que Deus vai fazer em nossas vidas, amém? Então nós temos que acreditar e crer no nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Você está aqui porque algo na sua vida precisa ser mudado. Estamos aqui porque nós queremos que Deus mude algo em nós. Somos pessoas que precisam de Jesus. Observe só que os discípulos eram experientes, homens acostumados. Irmãos, por mais que você seja acostumado sobre esse mundo, com as lutas, com as dificuldades, você pode conhecer muitas coisas, mas tem coisas em nossas vidas, irmãos, que nós não podemos resolver, nós não podemos mudar. Como os discípulos eram conhecedores daquela região, mas chegou um momento de sua vida que só Deus poderia mudar. Sabe, eu fico imaginando o que nós poderíamos pensar de Pedro. Sabe, Pedro sair do barco, no momento daquele dali, qual era a atitude? Uma visão humana. Ela dizia, vai morrer, vai afundar logo no meio da madrugada.
a pessoa descer de um barco daquele na ventania era para a morte. Então, algo que nós temos que entender: nós não podemos olhar, não podemos viver, sabe, com um olhar humano, ter uma visão humana, sabe, porque se nós vivermos assim, nós corremos o risco de afundar e corremos o risco de ter medo e de ser pessoas que não acreditam e não creem em Deus. Mas quando nós olhamos com um olhar espiritual, crendo no Deus vivo, nós vamos andar por cima das situações. Glória a Deus. Nós vamos andar por cima dos problemas. Temos que ter a atitude de Davi. Sabe, Davi é algo muito interessante que me chama a atenção, que seus olhos sempre estavam em Cristo, vê o gigante. Sabe, irmãos, observe só que Davi teve uma atitude diante da situação. Ele disse o que? Olha, maior, você pode ser grande, né? Você pode vir com espada, com lança, mas aquele que está comigo é maior do que aquele que está com você, né? Então, ele olhou para o tamanho do seu Deus, não olhou para a situação. Então, o que acontece? O que aconteceu? Davi veio com o quê? Com a fundazinha e com a sua pedra. Então, Davi teve a atitude de lançar, mas quem derrubou o gigante foi Deus. Amém? Então, observe só, Davi lançou a pedra, mas quem direcionou foi Deus. Porque, irmãos, um gigante e uma funda, irmãos, você imagina, para acertar é complicado. Agora, observe só, você sabe por quê? Uma coisa eu digo para você nessa noite, que Deus, na vida de Davi, ele fez com que aquela pedra fosse exatamente no lugar certo. Um gigante ser derrubado com uma pedra pequena é só o mover de Deus. Então, Deus, irmãos, Ele espera de nós a nossa atitude. Pode ser o problema que for, e você pode ser uma pessoa, podemos dizer, somos seres humanos, sabe, somos pessoas pequenas diante de Deus, mas pode vir um problema que for, e nós, crendo no nosso Deus, irmãos, uma coisa eu digo para você: a vitória é certa. A vitória é certa. Crendo no nosso Deus, você não vai perder, sabe? Você não vai perder. Deus vai te dar a vitória. Glória a Deus. Para isso, irmãos, mas é necessário termos, sabe, essa atitude de sair da onde nós estamos. Deus nos chama. Agora, não pare, não olhe para os lados, não tire os olhos de Jesus, porque você pode afundar. Amém? Mas se você, irmãos, chegar a um ponto de você, às vezes, irmãos, estamos vivendo sobre a terra ainda, estamos no mundo, não podemos também negligenciar, porque às vezes você pode, sabe, passar por um problema, você pode passar por lutas, às vezes você pode pensar em desistir, às vezes você quer desanimar, desacreditar, mas uma coisa eu digo para você: faça como Pedro, tenha uma atitude, irmãos, clame: Senhor, me renova. É só o Senhor para me levantar. Então nós temos que fazer isso, irmão. Nos momentos mais difíceis da minha vida, que eu já estava quase afundando, sabe o que eu fiz? Eu clamei ao Senhor. Eu abri a minha boca: Senhor, eu não posso sair daqui, eu vou afundar, mas eu sei que o Senhor pode me tirar daqui. Então clamei ao Senhor, e Ele é fiel para segurar a tua mão e te levantar de onde você está. Glória a Deus. Você pode se alegrar com isso e aplaudir o Senhor? Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Olha só onde você está, viu? Onde você está hoje, né? Observe só como era a sua vida, onde você está hoje. Estávamos no mundo, e Deus nos tirou de lá e nos renovou. E hoje estamos no lugar de príncipe. Estamos na casa do Senhor. Estamos aqui falando do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, não tem coisa melhor, sabe? Então não desista, não pare por conta das situações, dos problemas. Jesus disse em João 16:33 que no mundo nós teremos aflições. Amém? No mundo teremos aflições. Nós estamos no mundo. Isso é inevitável, as aflições e as lutas. Mas Jesus disse, nos garante: eu venci, então vocês vencerão. Então, irmãos, está aí. Podemos vencer sim, porque Jesus diz na sua palavra: eu venci, também vocês vencerão. Amém? Temos que acreditar e crer. Vamos fazer como Paulo: prossiga para o alvo, que é Cristo Jesus. Amém?
Então não saia do foco, continue com seus olhos em Cristo, porque você pode afundar. Amém? E quem te chamou foi Jesus. Então creia, acredite, a tua fé, ela venha a ser uma fé sobrenatural. Glória a Deus. Vamos colocar de pé e vamos aplaudir a presença de Deus neste lugar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Então, irmão, louva a Deus pela oportunidade, né? Estou aqui, nosso culto ali alvorada é 6 horas, né? Então, acaba às 7h30. E louva a Deus aqui também pelos irmãos que aqui estão, né? Quantos foram receber essa palavra? Quantos foram renovados nessa noite? Amém? Então, irmãos, uma coisa eu digo para você: não tire os olhos de Jesus por nada. Por mais que venha, sabe, as lutas, as tribulações, a perseguição na sua vida, não tire os olhos. Creia em Deus, acredite. Tem hora que você vai ficar apavorado, igual Pedro estava, mas não desista. Clame ao Senhor. Amém? Porque Deus é maior. Então vamos, eu queria que o irmão colocasse um louvor para nós agradecermos a Deus pela oportunidade, né? Louva a Deus. Amém. Feche os teus olhos nessa noite. Coloque a mão sobre o teu coração nessa noite. Peça para Deus Ele visitar teu coração de forma, sabe, surpreendente nessa noite. Peça para Deus mudar aquilo que você tenta há tanto tempo e não consegue. Peça para Deus transformar. E nessa noite Deus transforma. Pede para Deus: Senhor, renova a minha fé. Senhor, renova as minhas forças. Reconhecer, irmãos, isso não é fraqueza, isso é força. Você se declarar para Deus, aleluia, abrir o coração e dizer: Pai, eu dependo de Ti, eu preciso, eu quero que o Senhor me sustente, me fortaleça. Oh meu Deus, nessa noite estamos aqui reunidos, meu Deus, aonde recebemos a Tua palavra, o renovo da Tua parte. E que nessa noite, Senhor, nessa noite, Pai amado e Deus querido, fé venha ser renovada, vistas venham se voltar para Ti, Senhor, corações venham se voltar para Ti, meu Deus, nessa noite, que a mudança, meu Deus, nesse momento, já está acontecendo, meu Deus, na direção da Tua igreja, meu Pai, no nome de Jesus, aqui aonde estava, Senhor, ali, Pai querido, a situação, meu Deus, na família, meu Deus, na finança, na saúde, Pai, nessa noite, nós clamamos e dizemos: Senhor, nos socorre, nos sustenta, nos levanta, porque só o Senhor pode mudar, só o Senhor pode transformar. E eu sei, meu Deus, que o Senhor está aqui, e eu sei que o Senhor pode mudar a minha situação, pode transformar a minha vida. Oh Pai amado e Deus querido, toma a Tua igreja nessa noite, meu Deus, que o Senhor venha guardar. Tu és o guarda de Israel, meu Pai, Tu nos guarda, Tu nos livra, meu Deus, nessa noite, Pai, venha ser, meu Deus, uma noite, Pai, de restauração, que teu povo venha sair daqui, meu Pai, renovados, com uma mente, Pai, renovada, um coração restaurado, uma fé sobrenatural, meu Deus. E quando elas saírem daqui, naquela porta, elas não venham duvidar, mas elas venham crer no milagre que o Senhor vai de fazer, que elas venham sair daqui, meu Pai, e quando elas entrarem naquele mar, naquele barco ali do mundo, elas não venham duvidar do que Deus vai fazer. Meu Deus, abençoa o Teu povo nessa noite, nos abençoa, meu Pai, de forma sobrenatural. Meu Deus, muito obrigado por essa noite. Abençoa os pastores desse lugar, pastor João Paulo, pastora Sueli. Abençoa os líderes desse lugar, os discípulos, Senhor, que o Senhor possa renová-los nessa noite, e que eles possam, meu Deus, dar um salto, meu Pai, assim como o Bartimeu saltou, meu Deus, de alegria quando o Senhor chamou. Meu Deus, assim seja Teu povo, que possa nessa noite sair daqui saltando de alegria com o renovo de Deus sobre a sua vida. Pai, muito obrigado por essa noite. Que o Senhor possa, meu Deus, nos guardar com Tua potente mão poderosa. Meu Senhor, nos conduz em paz ali aos nossos lares.
nos guardando e nos livrando. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quantos podem aplaudir o nosso Senhor? Amém, irmãos. Então foi muito bom estar conosco. No nome de Jesus. Passar aqui para a irmã. Nós gostaríamos de agradecer ao pastor Francisco pela palavra abençoada, né, vinda do trono realmente, que nós possamos estar com os nossos olhos fitados, né, em Jesus, e que o Senhor possa estar renovando as nossas forças todos os dias. Gostaria de agradecer também aos nossos visitantes que estão aqui hoje, nos agraciando com a sua presença. As portas do nosso templo estão abertas para vocês e que vocês possam voltar novamente, mais vezes, para serem abençoados ricamente. Amém? Os trabalhos da nossa igreja no decorrer da semana vão continuar. Às terças-feiras, o culto presencial e também pelas redes sociais. Às quinta-feiras também, culto presencial e pelas redes. E no decorrer da semana, o pastor vai nos direcionando, né, de como devemos fazer. Mais uma vez, eu agradeço ao pastor Francisco, ao irmão Francisco também, né? São os franciscos da Vila Alvorada. Muito bem, graças a Deus por isso. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos leve em paz para os nossos lares e que essa semana que se inicia hoje seja com a direção de Deus nas nossas vidas. Amém? Graças a Deus, o nosso culto está encerrado.